A questão Christine. A questão Christine foi uma crise diplomática entre o Império do Brasil e o Reino Unido, que aconteceu entre os anos de 1862 e 1865. As relações do Império do Brasil e do Reino Unido já não eram tão boas, por conta de que o Brasil ainda permitia a escravidão e os fazendeiros brasileiros ainda faziam tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Isso se dava em conta sobre o Reino Unido. Na época era a maior potência, que tinha criado uma lei onde proibia o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. E se caso alguém desrespeitasse essa lei, o navio negreiro seria interceptado pela marinha inglesa. Mas continuando ao assunto, em 1861, um navio inglês sofreu um naufrágio na costa do Rio Grande do Sul. Após o ocorrido, os ingleses foram pedir ajuda para as autoridades brasileiras. Porém, como o brasileiro é um bicho filho da mãe, avistaram um navio inglês e saquearam as cargas que o navio britânico carregava. Então, o embaixador do Reino Unido, William Douglas Christian, exigiu uma indenização e um pedido formal de desculpas por parte de Dom Pedro II. Porém, Pedro recusou. Em 1862, a capital da província do Rio de Janeiro, alguns marinheiros britânicos e brasileiros entraram em briga por causa de algumas mulheres. Então a polícia local deteve os envolvidos. O Império então enviou uma nota dos acontecimentos ao embaixador William Christian para que os envolvidos fossem julgados pelas autoridades brasileiras. O embaixador disse não e ainda continuou: se não pedisse desculpas formais e não pagasse as indenizações, iria prender os brasileiros envolvidos, demitir os policiais e a marinha britânica cercaria toda a Baía de Guanabara. O imperador Dom Pedro II disse de forma direta: o Império do Brasil está pronto para a guerra. Não se sabe ao certo o que se passou pela mente do embaixador, mas provavelmente ficou em choque, pois ninguém se atreveria a ir contra a maior potência do mundo. Mas uma batalha contra o Império do Brasil não seria nada fácil, pois a marinha brasileira era uma das mais poderosas do mundo. E uma esquadra de navios de guerra ingleses apreenderam 5 navios brasileiros. Exigiram uma indenização, onde cobrou aproximadamente 3.000 libras esterlinas. Vários cariocas não gostaram e fizeram vários protestos e ameaçaram invadir várias propriedades britânicas. Dessa vez, foi a vez do imperador Dom Pedro II pedir indenizações pelos navios tomados e ainda pediu desculpas formais por parte do Império Britânico, e eles recusarem. O rei Leopoldo I da Bélgica ficou como juiz entre os países, e como ele era tio da Rainha Vitória, o Império do Brasil pagou as indenizações antecipadamente, pois viu que a questão não era dinheiro, e sim por desrespeito à soberania brasileira. Porém, por incrível que pareça, o rei Leopoldo da Bélgica pareceu favorável ao Império do Brasil. O diplomata brasileiro que estava em Londres pediu que explicassem que não tiveram intenção nenhuma de violar a soberania brasileira, que pagassem as indenizações, e o governo britânico recusou. O Dom Pedro II cortou todas as relações diplomáticas entre ambos os países. Contra todas as expectativas, em 1865, a Rainha Vitória, que desde o início da crise se recusava a ceder, enviou uma carta escrita à mão ao imperador Dom Pedro II do Brasil, com um pedido de desculpas formais à soberania brasileira.